Oi pessoal, tudo bem? Hoje o nosso tema, como que os conflitos de imagem, vestir e aparência, como eles impactam no atendimento. E para conversar comigo, eu convidei a Juliana Brito. A Juliana é uma consultora de imagem que eu admiro bastante o trabalho dela, a pessoa dela. Ela foi minha aluna no método interno e ela tem muita experiência na consultoria de imagem. Ela está crescendo muito profissionalmente e ela sempre me dá notícias que tem empregado o método nos seus atendimentos, tem usado o método nos seus atendimentos. Ei, Ju, você já chegou aí? Ei, Ju, tudo bem? Graças a Deus, bastante. Dividindo, né? O tempo maternidade, consultoria. Só que ainda estou alinhando tudo ainda, mas está dando certo. Pois é, eu estava até aqui falando para as pessoas de você, do seu trabalho, que tem muitas profissionais que se queixam do mercado, da dificuldade de conseguir clientes, e você é uma prova viva de que isso não acontece com você e não Sim. acontece com muitas profissionais que investem na sua capacitação, né, Ju? Você tem o quê? 3 anos que está no mercado? Sim, olha, vou ser sincera, eu não lembro nem quando eu entrei. Eu acho que foi. Paty vai lembrar. A Paty formou comigo. Acabei de ver que ela entrou aqui. Se eu não me engano, eu entrei foi em 2018 na consultoria. Nossa, então vai fazer 5 anos, né? Tá dando retorno para vocês o meu áudio? Não, tá Porque bom, tá tudo bem. é porque eu tava me ouvindo aqui. Eu vou só tirar o som. Pronto. Tá dando um chiado aqui que não tá legal. Mas realmente, Miriam, eu vejo às vezes muitas colegas até falando, questionando o mercado da consultoria e tudo mais. Eu sou mais do que a prova viva, porque moro numa cidade com 35 mil habitantes, então é uma cidade muito pequena. Se a gente pensa já que o mercado da consultoria é um mercado grande, digamos assim, porque hoje em dia a gente tem muitas consultoras no mercado, mas ao mesmo tempo, às vezes pensa que não tem procura, né? Aqui em Vassouras, uma cidade com 35 mil habitantes, graças a Deus, eu não passei um mês sem cliente, desde que eu comecei. E Só você parei. geralmente faz consultorias completas, não é, Ju? Mais ou menos. Normalmente, sim. Normalmente a procura é por consultoria completa. Mas eu também ofereço serviços separados. Só Pontuais. produção. Exatamente. Às vezes a cliente vai fazer um ensaio profissional e quer que eu ajude a construir a imagem, a moldar, né, na verdade, lapidar de acordo com a intenção de imagem dela para aquela ocasião. Casamento também já fiz, a noiva, o marido. Então, para serviços assim, faz também. Ju, vamos entrar então no nosso assunto. Como que Vamos. os conflitos de imagem, de aparência e de vestir, como que eles impactam o resultado, né? Você gostaria de começar falando? O que você pensa sobre o tema? Se você já viveu na sua experiência de atendimento algo dessa ordem? Sim, inclusive o motivo de eu ter procurado o método interno na época foi justamente por essa dúvida. Porque a gente forma, né? A gente tem toda a técnica. A técnica, eu sempre falo, se você não tem uma boa formação técnica, também não adianta nada. Ela é muito importante porque você precisa conhecer até para você saber o que cabe ou não para você aplicar, né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento da técnica. E eu me formei, estava lá com todo o conhecimento, maravilhosa, pronta para atuar. E logo no início, numa das minhas primeiras clientes, eu encontrei minha primeira dificuldade, minha primeira barreira, que eu vi que a questão da imagem ia muito além de aplicar a técnica ou da própria imagem percebida, digamos assim, em si. Que essa cliente, uma cliente maravilhosa, linda, jovem, um corpo lindíssimo, e eu faço, né, no primeiro momento, que a gente chama de fase investigativa, eu pergunto como ela se vê, como ela acha que a imagem dela é percebida e o que ela gostaria de comunicar. E normalmente, quando a gente faz essa pergunta,
as clientes sempre direcionam para, eu sou séria e as pessoas. Não, normalmente é o contrário. Eu sou tranquila, sou acessível, mas as pessoas me acham séria. Fala sobre personalidade, sobre comportamento, mas ela foi muito específica na relação do corpo, que ela se achava gorda, que ela se achava tipo, mal vestida porque não sabia vestir o próprio corpo. Tudo para ela era uma questão física. Enquanto ela era uma mulher magra, juro, é aquele corpo que você tem vontade de colar uma foto na geladeira. O que seria considerado perfeito para o padrão que a gente tem, digamos assim, que a sociedade impõe. Só que ainda assim ela não se enxergava dentro daquele corpo. E aí, qual foi a minha dúvida, Miriam? E obviamente você vai falar melhor do que eu. Eu falei, gente, eu vou fazer a consultoria dela. Se ela já não consegue se ver como ela realmente é, eu posso entregar o meu melhor trabalho. Será que ela vai enxergar o resultado no final? Será que ela vai conseguir olhar a mesma coisa que eu tô olhando? Porque ela não consegue enxergar o próprio corpo. Né? Ou ela enxerga esse corpo com uma deformidade, né, Juliana? Sim, que não é sim. real, ela é subjetiva, é inconsciente, né? Sim, sim. E essa palavra que você falou, que eu acho que o método interno trouxe isso de uma forma muito reflexiva para mim, é subjetividade. Como nunca o meu ponto de vista é o certo, né? A gente entender que não existe, na verdade, um certo ou errado. Não existe o que eu acho que eu devo fazer, existe o que a cliente quer. E eu entender o que a cliente quer também vai muito além, né? Não é tão simples assim. Não é tão simples. Existe o certo da cliente, como ela se Exato. vê, né, Ju? E nós podemos trabalhar a partir do que a cliente nos oferece, Sim, sem nenhum tipo de imposição e sem sim, também abrir gavetas que a gente não pode fechar. Por isso que não é sim, tão simples assim. A gente precisa de ter as ferramentas certas para poder transitar aí nesse mundo da cliente e, ao mesmo tempo, conseguir entregar as melhores técnicas, as estratégias para a cliente, porque, sim, afinal de contas, é por isso que ela nos procurou, né? sim. E isso que você falou para mim é uma coisa também que eu sempre guardo e levo para todo atendimento. Não abra gavetas que você não pode fechar. Porque essa foi a primeira cliente que tive essa barreira, né? Além da técnica, digamos assim, que graças a Deus, por fim, consegui ter um bom resultado. E um bom resultado também é bom falar, que não necessariamente foi o melhor para mim, mas o melhor para ela, Isso. né? Talvez eu desejasse de outra forma, mas não importa a minha intenção, né? E isso, Miriam, olha, meninas, assim, eu acho que é o grande diferencial de você conseguir ter essa visão que o método me permitiu, que é você justamente enxergar que não se trata da consultora, né? Se trata da mulher que está ali na nossa frente, né? Nessa cliente, para mim, o que foi assim de dificuldade, mas graças a Deus também, ela se mostrou aberta e com interesse de participar de tudo aquilo, foi experimentar. Foi experimentar os looks, experimentar o que ela já tinha lá dentro do armário mesmo, porque ela tentava esconder o corpo. Ainda tinha essa questão. E aí entra a questão Como das você lidou gavetas. com isso? Experimentando. Porque ela tinha roupas que mostravam, entre aspas, o corpo dela. Ela é médica, então também, obviamente, o corpo para ela, apesar dela ser uma pessoa que cuidava do corpo, praticava esporte, atividade física, ela não tinha intenção de. Ela não precisava, não tinha intenção de mostrar o corpo, digamos assim, né? Ela não queria uma roupa ajustada, modelada, nada disso. Mas talvez ela tivesse muita dificuldade de enxergar o corpo também, porque ela escondia só com roupas muito largas. Então, ela também não conseguia visualizar o corpo. Então, a gente foi experimentando. Eu fui perguntando, ela me mostrava uma peça e perguntava como você usa. Aí ela mostrava como eu uso, como ela usava.
Aí eu tentava mostrar uma forma para ela que ela conseguisse enxergar o corpo dela de outra forma, né? Porque existem as proporções quando a gente veste que pode mudar, é claro, né? Então eu tentava e perguntava para ela: faz sentido para você usar dessa forma? O que que você achou? Você consegue perceber uma diferença? E eu fui aplicando o que convinha para ela também, né? Eu não podia, até pela posição que ela ocupava, ela não tinha interesse nenhum de deixar o corpo em evidência, não era a situação dela. Então tinha que ir alinhando de acordo com a necessidade, mas foi experimentando. Experimentando funcionou. Muito interessante, sabe, Ju? Porque às vezes eu escuto alguns profissionais da nossa área dizendo que a gente não deve terapeutizar nem ser psicólogo. Eu concordo 100% com esses Sim, profissionais. Não é isso que eu faço, não é isso que eu ensino. sim, Mas, por outro lado, deixar de lado esse lado humanizado, que é a sim, conexão com a dor da cliente, que no caso aí você explicou tão bem, né? Isso aí, isso não vai permitir que o nosso trabalho avance se a gente não fizer isso, se a gente sim, não topar essa parada aí, que é se conectar com a dor da cliente, com a vulnerabilidade, né? Sabendo sim, até onde a gente pode ir. Ou seja, somos consultores de estilo, de imagem, mas podemos ir além das técnicas para ter resultados extraordinários, como eu gosto de falar. Né? E eu tenho certeza sim, que essa pessoa aí, essa cliente, ela ficou satisfeita com o trabalho porque você não foi invasiva. E, ao mesmo tempo, você sim, permitiu a ela falar das dificuldades e foi trabalhando também as técnicas sim, de consultoria de imagem. Eu acho isso sim. maravilhoso, Ju. E é até importante falar também que, assim, apesar de trabalhar com consultoria completa, o caso dela também foi uma consultoria completa, eu Sim, senti uma necessidade em mais encontros da fase investigativa. Porque eu falei, eu não vou passar para a fase seguinte ela tendo essa insegurança, porque como é que eu vou começar lá a montagem de looks lá na frente, ou o que for, sem ela entender o que está acontecendo agora, né? Então, apesar de ter esse pacote fechado, digamos assim, fechado entre aspas, né? Eu acho que quando a gente tem esse entendimento também da necessidade da outra pessoa, a gente consegue moldar o serviço para atender aquela necessidade. isso, perfeito. Esse é um dos pontos que eu defendo no método interno, que é ter a fase investigativa estendida. Eu chamo de tempo Sim, dilatado, porque é aí, nessa hora, que a cliente vai falar o que precisa ser falado, digamos assim, né? sim, E eu defendo muito uma prática, esse momento investigativo, prático, sem muitos roteiros, um tempo assim mais sim, aberto, um momento onde a cliente tenha espaço mesmo para falar o que vier à cabeça, e o que vem à cabeça não é qualquer coisa. O que vem à cabeça tem uma sim. relação direta com o motivo pelo qual ela te procurou, né? Sim, com certeza, Miriam. Porque e toda mulher, quando procura, acho que por uma consultora, eu sempre falo, muitas vezes, e me corrija se eu estiver errada também, às vezes eu vejo muitas colegas colocando como se a gente fosse. A mulher procura consultoria porque ela quer melhorar a autoestima, como se fosse o único motivo de uma mulher procurar por uma consultoria. E eu não acho que seja isso. Muito pelo contrário. Tenho a maior parte de todas as minhas clientes, graças a Deus, são mulheres maravilhosas, mas que tinham bloqueios em relação ao vestir. Ou insegurança, ou uma dificuldade, não estava passando por uma fase diferente na vida, então não conseguia adequar o que ela tinha o armário àquele momento, ao vestir dela, e não necessariamente a autoestima. Então, acho que entender essa questão também é o que ela quer, que nem sempre ela sabe comunicar também, e por isso eu gosto de, antes de fechar a consultoria, marcar um café, conversar, que naquele primeiro momento já dá para a gente ter uma ideia do que vai vir pela frente, do interesse dela.
mas não necessariamente ela abre ainda naquele primeiro momento. Exatamente. Eu quero pegar um gancho aí, você lembrou a questão da autoestima, não é? É muito vendido por aí essa ideia de que venha fazer consultoria de imagem que você vai ganhar autoestima, não é? Sim, Você vai ganhar autoconhecimento. Eu até acredito que isso possa existir como bônus em determinadas situações apenas. Se foi um sim, processo muito bem conduzido, se a consultora conseguiu de verdade entender a demanda da cliente, não é? Aí pode até ser que advenha uma a autoestima, enfim, a cliente ganhe algo nesse âmbito. Mas a gente sim, não pode prometer isso, porque isso não é próprio do trabalho do consultor de sim. imagem, você não acha? Não, com certeza, e te digo mais, assim, eu já tinha essa visão antes, mas quando eu tive a oportunidade de te encontrar, de fazer o curso, eu entendi o que era autoestima, eu entendi, não tá nas minhas mãos, né? É uma estima de si mesmo, é de si próprio, então cabe a ela, eu sou sua ferramenta. E a, Tanto que só para concluir, eu amo quando as minhas clientes, assim, quando elas ou publicam alguma foto, que elas estão se sentindo maravilhosas, e eu mando, né, um elogio lá no direct, ai, tá linda, tá maravilhosa. Aí elas me respondem às vezes assim, graças a você. Aí eu falei assim, olha, eu sou uma impostora, não é graças a mim, é graças a você. Eu falei, essa roupa já estava no seu armário, quem tá vestindo é você. Eu falei, é a mesma pessoa. Eu falei, eu só te ajudei a enxergar essa pessoa. Porque eu não vou mudar a vida da mulher, né? Eu só vou mudar, de repente, o modo com que ela se vê, ajudar, né? Porque também nem sempre isso é possível. mas você não precisa de falar que você é uma impostora, porque você é uma Sim, excelente sim. consultora de imagem, Não, uma eu pessoa falo brincando. muito séria, muito responsável com a prática, eu sei disso, né? Mas isso que você está falando é muito legal. Quando a gente se dá conta, né? Quando nós profissionais entendemos que nós somos apenas um agente, um Sim, catalisador nesse processo, e que o cliente é de fato o protagonista, ela é a dona da história, ela é a dona da sim, verdade. Nós temos que aprender a escutar qual é a verdade da sim, cliente, né? Qual é a história e como que nós vamos poder, sim, a partir daquilo tudo ali, criar algo para ela. Quando a gente entende dessa forma, muda tudo, né, Ju? A sim, gente realmente consegue conduzir um trabalho humanizado, um trabalho que sim, não é centrado na consultora de imagem hora nenhuma. A consultora tem que se despir das suas vestes egóicas, né? com Tem que se certeza. despir das suas vaidades para conseguir, de fato, fazer um trabalho que vai ter feito na vida dessa cliente, né? Porque consultoria Sim, de imagem não é uma coisa fácil. E eu penso que é sim, vendido aí como se fosse algo simples, né? Então você vai aprender a técnica e você vai. Sim, técnicas são fundamentais, claro, a gente precisa de se capacitar bem cada vez mais, mas tem algo aí que foge ao âmbito das técnicas que a gente precisa também estar atento. É o que você contou aí da sua experiência com a sim. sua cliente, né? Não, e principalmente, Miriam, que se a gente parar para pensar quando surgiram, né, as técnicas da consultoria, as técnicas dos 7 estilos universais, do biotipo, é tudo tão antigo. E a Sim, gente pensar o momento da vida que a gente está agora, se aquilo, eu, por exemplo, assim, se alguém que está aqui correr agora e olhar o meu feed, vai ver que é muito raro eu fazer uma publicação muito específica, assim, estilo X usa isso. Estilo Y usa aquilo. sim. Mulheres do corpo Y precisam usar isso. Porque eu nem uso muito essas referências no meu atendimento. Eu prefiro trabalhar a intenção de imagem da pessoa e quais elementos a gente consegue adaptar à necessidade dela. E biotipo, eu coloco uma pergunta na minha análise de estilo, que é qual é a sua relação com o seu corpo? Qual parte você gostaria de valorizar? E a partir daí eu vou entender aonde eu posso chegar. Porque eu também não consigo pensar nessa questão de que aí já é uma parte da técnica. É claro que todas aquelas técnicas
de saber usar, equilibrar, não são perfeitas. Mas a questão é, será que toda mulher quer equilibrar? Né? Qual é a relação da mulher com o próprio corpo e qual a dificuldade que ela tem? Até entra também agora numa outra... Pode falar. Não, e você está dizendo, será que ela quer equilibrar? Mas a questão é anterior, porque será que ela percebe que tem um quadril avantajado, digamos assim, para ser equilibrado, harmonizado? Sim. Por isso que a gente só pode trabalhar a partir do que a cliente relata dela, do corpo dela, da imagem, do guarda-roupa, não é? E aí entra a sua frase que não sai da minha cabeça em todo atendimento. Não abre uma gaveta que você não possa fechar. Como é que eu vou chegar para uma cliente quando eu faço essa pergunta para ela? Qual é a sua relação com o seu corpo? Me sinto bem, adoro meu corpo. Aí, exemplo, gostaria de valorizar meu colo, gostaria de valorizar minhas pernas, não sei, que seja. Aí eu chego no primeiro encontro e normalmente é onde a gente consegue ter uma percepção clara do biotipo da cliente, ou quando a gente está experimentando alguma roupa no closet clearing, ou quando a gente vai para montagem de look, que a cliente normalmente, quando se sente vontade, troca de roupa perto. E é onde a gente tem uma nítida visualização, né, do biotipo da cliente e do corpo. E eu vou fazer o quê? Eu vou virar para ela e falar, olha, mas seu quadril é largo, hein? Nunca cabia a mim fazer vamos isso. disfarçar. Essa roupa aqui vai disfarçar seu quadril, a consultora já chega. Às vezes é com a melhor das intenções, né, Ju? Mas a gente tem que deixar um pouco de lado as melhores intenções, porque não são delas. As intenções, o inferno tá cheio também. E às vezes não é a intenção dela, né? A intenção é nossa, então não faz sentido. E numa dessas, por exemplo, uma cliente uma vez respondeu que o corpo, ela estava super à vontade com tudo, e quando a gente chegou para a fase do closet clearing, ela me mostrou uma sequência de bodies que ela não conseguia usar. Ela, não uso nada, não uso. E essa cliente, visualmente, ela tinha os ombros largos. E todos os bodies faziam volume no ombro. Eu falei, mas você quer usar esses bodies? Ela falou, quero. Que aí também, Miriam, eu acho que entra outro lado. Que nesse momento, por exemplo, ela não me falou do corpo dela, ela não me falou que ela... ela não sabia, melhor dizendo, vamos colocar assim, porque ela não conseguia usar o body. Porque o body aumentava ainda mais o volume dos ombros. E eu, em momento nenhum, cheguei e falei isso pra ela. Falei, você quer usar o body e se sentir bem? Fui, peguei, aí sim, eu usei a técnica, peguei a calça, uma calça flare, que iria equilibrar, né, visualmente a proporção ombro e perna, ela se sentiu maravilhosa. Então, assim, eu resolvi o conflito dela, sem precisar falar pra ela que o problema tava porque o corpo dela era assim, assim. Então, eu acho que ter essa sensibilidade também é muito importante, né? E acho que não é uma coisa que a gente aprende simplesmente com um curso que vende essa questão só estética, digamos assim. Exatamente. Tem um comentário aqui da Roberta Galvão. Oi, Roberta. A Ju é muito acolhedora e conhece muito do que fala. Eu concordo. Obrigada, Roberta. Concordo com você, Roberta. Eu conheço a Ju, porque ela foi minha aluna no método interno e deu para perceber como ela é envolvida com a consultoria de imagem, com o atendimento e com as clientes, né? E na época que ela foi minha aluna no curso, ela era das que mais participavam na turma, ela estava sempre dando exemplos, sempre trazendo as dificuldades que ela vivia nos atendimentos para dividir com a turma. Então foi assim, uma experiência muito rica, não foi, Ju? E isso eu acho importante falar, Miriam, porque muitas vezes, assim, a Roberta, eu já fiz a mentoria da Roberta, já fiz acompanhamento dela de um dos primeiros atendimentos dela. Legal. Então conheço a Roberta, é uma pessoa muito querida. E é bacana, assim, falar, porque no geral, quando a gente forma, às vezes a gente tem medo de seguir, né, a consultoria, tem medo de não ser capaz de fazer tudo. E às vezes a gente, por exemplo, nesse caso que eu encontrei essa dificuldade da cliente, a gente paralisa.
Só que ao invés de paralisar, a gente tem que entender o que está faltando. E naquele momento eu percebi que era justamente isso que estava faltando. Esse outro olhar, né, para poder seguir e me sentir confiante. Eu sou muito dedicada. A tudo que eu pego, tanto que eu falo que assim, no momento eu estou dividida mãe e consultoria, porque eu quero ser 100% mãe e 100% consultora. Então, diminuir minha Mas não tem agenda para jeito, poder. né, Ju? Não, 100% não tem. a entrega é 100% quando eu estou, mas estou dividida ao meio. Diminuir minha agenda para poder me dedicar ao máximo para cada cliente que eu estiver atendendo. E tudo que eu me comprometo a fazer, a minha entrega é total. Então, quando eu tive a oportunidade de fazer o curso, foi justamente para isso. Eu falei, eu vou me entregar e absorver o máximo que eu puder da Miriam, de conhecimento da Miriam, para eu poder aplicar nos meus atendimentos. E, de fato, Miriam, faz muita diferença. Muita diferença. É muito importante. Ju, para a gente finalizar esse bate-papo que está ótimo, mas essa live ela tem 30 minutinhos. O que, que você diria a uma consultora que está pensando em fazer um curso que vá além das técnicas? O que, que você diria a uma consultora que está querendo se inscrever no método interno, estilo? Primeiro, faça. Faça. Isso que vai fazer muita diferença. Eu acho que, como eu disse agora anteriormente, o mundo que a gente vive hoje, ele exige o olhar para o outro, não apenas para a roupa, para a técnica, para o corpo. Não adianta a gente replicar as ideias que a gente está vendo na rede social, porque se for só para aplicar técnica, qualquer um que abrir o YouTube, qualquer um que olhar uma publicação na rede social consegue replicar em si mesma. Só que esse olhar, né, para a mulher, para entender a necessidade dela, eu acho que só a gente tendo essa preparação para a gente conseguir mesmo e até também os nossos entraves como consultora, né? Nós também somos pessoas, né? Você falou Então, algo importantíssimo, né? Porque não é só aprender a lidar com a cliente, não é só sim, a parte humana que envolve a cliente, é a parte humana que envolve a consultora. Como que sim, a consultora está em relação ao seu corpo, em relação ao seu guarda-roupa? sim, Quais são os distúrbios, quais são as dificuldades, sim, né? Com o vestir, sim, com a aparência, que podem impactar o atendimento. Então, se a consultora tem sim, muitas dificuldades e está isso, vivendo conflitos, isso vai aparecer no resultado, vai comprometer o resultado do atendimento, não é? sim, Então, mais um motivo para seguir esse caminho aí do autoconhecimento. Ele vai impactar tanto os atendimentos das clientes quanto a própria vida da consultora, sim. não é E, isso? e a gente só consegue, eu penso assim pelo menos, né? A gente só consegue aplicar no outro aquilo que a gente já aplicou na gente. Isso. Então não tem como a gente começar um atendimento sem aplicar. E, inclusive, eu não sei se você se lembra, eu me entreguei tanto, gente, mas tanto que eu cheguei a chorar em um dos exercícios, de tanto que eu me entreguei no exercício, que era um exercício No curso, de né, Ju? autoconhecimento. Foi no curso. De tanto que eu me entreguei. Então, foi muito profundo para mim, sabe? Coisas que eu não havia percebido, bloqueios, então que de repente poderiam impactar num atendimento, né, de uma cliente, mas graças a Deus se acabaram todos. Ô, Ju, eu quero te agradecer, agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui e falar que é sempre um prazer, é sempre uma alegria poder te escutar, saber aí das suas andanças, que você está fazendo cada vez mais sucesso. Sim, graças a Deus. Eu que agradeço, Miriam, o convite. Para mim é um prazer te escutar, para mim é um prazer dividir a live com você, ser convidada para participar com você, que eu aprendi tanto e aprendo. Inclusive, essa semana eu estava acompanhando, porque ainda que eu tenha feito o curso, tenho o e-book, leio o e-book e gosto de assistir live, porque eu sempre falo, às vezes, um insightzinho, alguma coisa que você fala que vira uma chave na nossa cabeça que às vezes era uma coisinha pequena, mas que faz diferença num atendimento pontual que eu esteja fazendo, qualquer coisa, né?
Então, eu sempre gosto de te ouvir, sempre gosto. Sempre Tá importante bom, muito para mim. obrigada. E seguimos juntas. Um beijo. Beijo, Miriam. Tchau, Tchau, tchau. pessoal.